Palavra, vereador Rafael Bueno. Peço a palavra. Peço a palavra, presidente. Vereador, presidente, eu não fui convidado para assinar, mas eu acho, vereadora Daiane, que esse pedido de informações ele é inócuo, porque a RGE, muitas vezes que a gente pede uma troca de poste que está caindo sobre as ruas, sobre as casas, eles não atendem, né, nem o telefonema, nem os pedidos, enfim, é uma situação. Mas eu vou partir da minha realidade, eu vou falar da minha situação, tá? Eu tenho placa solar na minha casa, tenho 10 placas solares, tá? Então, eu vou dar só 2 exemplos. No mês de junho, eu gastei 372 kW. No mês de julho, 638. E no mês de agosto, 438 kW. Porém, se a gente for pegar minhas contas, quer dizer que esse mês foi um mês que eu gastei intermediário, né, a diferença dos demais meses. Aí, quando a gente vai ver o histórico, este mês, por exemplo, veio R$ 395,07 com as placas solares, tá? Então, veio R$ 395, tá? Nos demais meses, aqui estou entrando no aplicativo da RGE, aqui, ó, então, que eu estou vendo aqui na RGE. Esse mês, 395. O mês passado, R$ 86. No mês que eu mais gastei, desses 3 meses, veio R$ 121. Os outros, 104, 83, 131. Então, como assim, se eu tenho placa solar na minha casa, 10 placas solares, que eu gero e ainda eu injeto energia na rede, veio R$ 395 de luz. Aí a gente vai pesquisar uma matéria agora de manhã, e eu faço a leitura aqui, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, elevou para 6,3% a projeção de aumento médio na conta de luz dos brasileiros em 2025. A nova estimativa é quase o dobro da anterior, feita em março, quando a agência esperava alta de 3,5%. A alta, segundo a agência, foi provocada pela elevação de gastos da conta de desenvolvimento energético, que custeia subsídios e o custo de geração de energia em sistemas isolados de transmissão. A agência afirmou que a nova projeção considera o orçamento aprovado pela conta de desenvolvimento energético em julho de 49,2 bilhões. O valor supera os 8,6 bilhões, a projeção inicial feita pela ANEEL, com aumento principalmente nos subsídios, a geração de distribuição de energia e de 2,6 milhões e a usina de diesel e a carvão, 2,3 bilhões. Houve alta também na projeção de gastos com o rateio da tarifa social de energia, que ficou 1,1 bilhão mais alto com a isenção da conta de luz abaixo da renda implantada pela medida provisória 1.300, editada pelo governo Lula em julho. Bom, então o que eu quero falar aqui, pessoal? Eu sou a favor da distribuição de renda. Eu passo tudo desse pressuposto. Tem pessoa que é a favor da distribuição de renda, sou eu. Agora, quando quer fazer demagogia em cima de todos os brasileiros, eu não sou favorável. Meu pai e minha mãe são aposentados e recebem um salário mínimo. Mas eles não podem se cadastrar no baixa renda, na tarifa social de água, tanto na de água e tanto na de luz. Tá? Mas eles têm que pagar para aquelas pessoas que ganham todos os tipos de benefícios possíveis e impossíveis, que inclusive tem gente que sobrevive e faz porque quer sobreviver de auxílios, que ganha mais de 2 salários mínimos de benefícios em cima de filho, de auxílios, não sei o que lá, e aqui eu posso citar vários casos. E então quer dizer que meu pai e minha mãe têm que ratear também a conta para subsidiar esse preço aí dessa demagogia feita em nível federal, que agora milhões e milhões de pessoas não estão pagando zero de tarifa, zero. Tá? Porque o governo federal, né, isentou, então, a tarifa e ninguém está pagando, as pessoas estão no cadastro único, ninguém mais paga conta de luz. E aí, alguma resposta vem, porque não existe almoço grátis. E aí, quem tem que pagar? Quem tem que pagar é sempre a classe média, né? Porque os ricos agora, o que eles estão falando? Porque as grandes usinas geradoras de energia elétrica. Então, é para compensar as grandes energias. Quem tem energias? Os grandes empresários. As grandes empresas que têm geração própria de energia. Que eles não estão consumindo energia elétrica que é implantada na rede. Então, são os dois extremos. Muitas das pessoas, tem algumas pessoas realmente que precisam, né, mas já tem auxílios.
Agora, tem muitas pessoas que não precisariam desse auxílio, estão recebem, não pagam água do SAMAI, não pagam luz, recebem todos os benefícios. E aí os aposentados que ganham um salário mínimo, que gastam todo o seu dinheiro em remédio e tentam sobreviver para comida, não têm esses benefícios e estão tendo que pagar agora, né, que é o caso, R$400, R$500 de luz. Tá? E isso, quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. Né? Então, quando querem fazer demagogia, eu quero dizer que não existe almoço grátis. Então, usinas... Mas eu tenho minha própria geração de energia e mesmo assim não está adiantando. E as pessoas para concluir, presidente, e as pessoas que colocaram energia na expectativa de diminuir estão tendo suas contas superfaturadas, né? E a justificativa da ANEEL é que o seguinte, alguém tem que pagar essa gratuidade do governo federal e dos grandes empresários que botam essas usinas para geração de energia. Então, eu voto sim, vereadora Daiane, para enriquecer o debate, mas tenho certeza que a RGE não vai responder esse pedido de informações. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente.